Paz e graça, queridos irmãos. Hoje eu trago uma mensagem aqui no livro de Efésios, uma advertência, um alerta do Senhor para esses últimos dias que estamos vivendo, tempo de preparação, tempo de arrependimento, santificação. Então, abram aí no livro de Efésios, capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 14. Abram suas Bíblias. O texto diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Abaixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai, possa despertar, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Pai, possa despertar quem estiver dormindo espiritualmente, quem estiver no sono profundo espiritual, quem estiver, Senhor Deus, mergulhado agora no lamaçal do pecado. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, soberano, que o Teu Espírito, Pai, possa tocar, Senhor Deus, o coração de todos aqueles, Senhor, que estão agora precisando dessa palavra, precisando da Tua palavra, que estão precisando, Pai, de um renovo, que estão precisando, Pai, despertarem espiritualmente para esse tempo do fim. Então, que o Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas, possa impactar, possa acordar, Pai, que todos nós possamos entender os tempos que estamos vivendo, Pai. Tempos de guerra espiritual, tempos de enganação, tempos de apostasia, Senhor Deus. Tempos proféticos. A qualquer hora, Senhor Deus, o Senhor virá buscar a Tua igreja. Então, que possamos entender, que o Senhor, Pai, possa nos preparar espiritualmente, possa nos preparar, Senhor Deus, para esse grande dia, um grande dia, Pai, do arrebatamento. Nos prepara também, Pai, para passarmos por esses dias difíceis, dias de guerra espiritual. Que possamos, Pai, andar, que o Senhor possa nos dar graça, poder, sabedoria, para que possamos andar dignamente diante do Senhor. Então, que essa mensagem, Pai, sirva para despertar o Teu povo, despertar a Tua igreja, despertar também muitos, Senhor Deus, muitos que estão enganados ainda com esse mundo, enganados com esse sistema, que estão ainda, Pai, achando que ainda vai demorar muito para o Senhor voltar, para o Teu Filho Jesus voltar e arrebatar a Tua igreja. Tem pessoas que essa mensagem sirva, Senhor Deus, para acordar, para despertar espiritualmente, Pai. Todos aqueles que estiverem dormindo, mergulhados no pecado, achando que ainda vai demorar muitos anos, achando, Pai, iludidos com esse mundo, iludidos com o materialismo, envolvidos, Pai, com toda sorte de pecado e de coisa errada, Pai, nesse mundo. Tem misericórdia, Pai. Arrebata-os do fogo eterno, Senhor. Tira, Pai, essas pessoas do fogo eterno, ó Senhor Deus. Tira do fogo eterno, Pai. Ó, meu Deus, liberta, Pai, essas pessoas do pecado, Pai, da maldade, Pai. Liberta essas pessoas, Senhor Deus, do poder das trevas, da potestade das trevas, Senhor Deus. Só o Teu poder, Pai, só o Senhor pode operar em nós o milagre da salvação. Só o Senhor, Pai, pode libertar, Pai, pode despertar agora, Pai, tantas e tantas pessoas que estão agora dormindo espiritualmente.
pessoas que estão, Pai, aí sendo escravizadas pelas trevas, pessoas que estão com pensamentos de suicídio, que estão sofrendo ataques do maligno, ataques das trevas. Então, ó Senhor Deus, vem socorrer o teu povo, Pai, socorre o teu povo, Senhor Deus. E desperta, Pai, acorda, Senhor Deus. Sacode, Pai. Vem, quebranta, meu Deus, o coração, Senhor Deus, de todos aqueles que estão dormindo espiritualmente, que estão no sono profundo espiritualmente, que não estão atentos aos sinais, ao cumprimento das profecias, meu Deus. Ó Senhor, obrigado por tudo, que essa mensagem aqui, Pai, que o Senhor possa colocar por terra, Pai, qualquer trabalho do inimigo na vida de quem estiver ouvindo, possa colocar por terra, possa derrubar, Pai, qualquer tipo de seta do maligno, qualquer tipo, Pai, de plano, de armadilha que o inimigo esteja, Pai, planejando contra todos nós, contra quem estiver ouvindo, Pai, essa mensagem, essa oração. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, oramos ao Senhor, te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Irmãos, o texto aqui de hoje é um texto de grande importância para todos nós. No versículo 14 diz assim o texto: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais nesse tempo do fim, não como nécios, pessoas tolas, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí o versículo 14, e não andeis embriagados, com o vinho, embriagados com as paixões desse mundo, com as ilusões desse mundo, com os enganos desse mundo, com os engodos das trevas. Não andeis embriagados com o materialismo desse sistema que tem levado tanta gente para o inferno, o amor ao dinheiro, a ganância. E aí, para finalizar, Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é uma mensagem de grande importância nesse tempo do fim, para todos nós. Para todos nós. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de guerra espiritual, um tempo de guerra espiritual. E essa guerra, ela está atingindo o seu clímax, ela está atingindo o seu ponto aqui mais crucial, o ponto mais crucial, mais elevado, que vai ser muito em breve, quando Cristo arrebatar a sua igreja aqui da terra, arrebatar a igreja que é o sal da terra e a luz desse mundo, e aí quando começar a grande tribulação. Certo? Então, assim, é um período de guerra espiritual, não é um período de paz, meus queridos irmãos. Olhem os jornais, olhem o que está passando nos jornais. É só violência, só morte, só coisas tristes nos jornais. Essa pandemia também ceifando aí milhares, milhões de vidas, certo? Crianças morrendo, crianças sofrendo abusos, redes de pedofilia aí a todo vapor, praticando todo o mal. Enfim, as trevas estão aí trabalhando sem parar, trabalhando 24 horas por dia. Por isso que Paulo pede aqui, ó Senhor, Paulo clama, desperta, ó tu que dormes, acorda, ó tu que dormes espiritualmente. Levanta-te dentre os mortos espiritualmente. Certo? Então, é tempo de guerras, meu querido. É tempo de guerra espiritual. Você não perca tempo vendo novelas. Não perca tempo. Essa mensagem é uma mensagem de alerta para a Igreja de Cristo nos últimos dias, nesses últimos dias que estamos vivendo. Muitas pessoas estão dormindo, perdendo tempo com novelas,
perdendo tempo com coisas fúteis, perdendo horas e horas com coisas inúteis, né? Com fofocas, com picuinhas em rede social, né? Perdendo tempo com distrações em redes sociais, com discussões sobre política, sobre direita, esquerda, certo? E outras picuinhas. É tempo do fim, meus queridos, é tempo do fim. Acordem, acordem. Enquanto é tempo, busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Você que está distante dos caminhos do Senhor e que está ouvindo essa mensagem, acorda, meu querido, acorda enquanto é tempo, né? As coisas não vão melhorar. É tempo do fim. Coisas piores virão. Mateus capítulo 24, esse capítulo é chamado de sermão profético ou sermão apocalíptico, Mateus 24. Jesus mostra lá, esse capítulo, esse texto de Mateus 24, você encontra ele em Marcos capítulo 13 e também em Lucas 21. Ou seja, é um sermão tão importante que ele está repetido 3 vezes. Ele está repetido 3 vezes nos evangelhos. Você encontra em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Certo? Então, assim, e lá Jesus explica que as dores, nós estamos no princípio das dores, e as dores de parto vão se multiplicar. As dores de parto, à medida que a gente for, que os dias forem passando, à medida que a gente for se aproximando do arrebatamento da igreja e do início da grande tribulação, as dores de parto vão se multiplicar. E você está fazendo o quê? O que é que você está fazendo, meu irmão? O que é que você está fazendo, minha irmã? O que você está orando? Você está gastando tempo na presença do Senhor? Você está gastando tempo em oração? Né? Você está gastando tempo estudando a palavra de Deus, buscando experiências com Deus? Né? Você está dormindo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo... Paulo disse aqui, ó, enchei-vos do Espírito. No versículo 15, Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, pessoas tolas, pessoas que não entendem o tempo que estão vivendo. Não entendem o tempo que estamos vivendo. As profecias estão aí todas se cumprindo. Certo? Recentemente Israel agora, a nação de Israel, firmou o acordo de paz aí com os Emirados Árabes Unidos. Um fato histórico. Nunca houve um acordo como aquele lá no Oriente Médio. Esse acordo não é ainda o acordo profético de 7 anos. Certo? Não é ainda o acordo bíblico de 7 anos. Mas já é uma preparação. A qualquer hora a grande mídia vai dizer aí, a qualquer hora vai ser noticiado que foi feito o acordo de paz de 7 anos, envolvendo Israel e os árabes, e toda aquela região da Palestina. E esse acordo marcará o início da grande tribulação, marcará o início do governo do anticristo, certo? A igreja provavelmente já terá sido arrebatada. Então, a qualquer hora, a igreja vai ser arrebatada. A qualquer hora, o acordo de 7 anos será firmado. A qualquer hora, o líder global, o grande governante global, o anticristo se manifestará. Certo, irmãos? Então, é período de guerra espiritual, como Paulo diz em Efésios 6,12, guerra espiritual. Certo, irmãos? A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes das trevas. Então, irmãos, procurem passar mais tempo na presença do Senhor. Procure passar mais tempo, esse tempo do fim. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que estar nos enchendo do Espírito Santo, como diz aqui no versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito nesse tempo do fim. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, passar mais tempo em oração, passar mais tempo meditando na palavra de Deus. Não se contentem, irmãos, não se contentem em ser um crente medíocre, em ser um crente mediano, em ser um cristão qualquer que vai para o culto na igreja evangélica aos domingos ou às quarta-feiras e volta para casa. E, entendeu? Não, irmãos, procurem ter experiências com Deus. Esse é um tempo, nós estamos num tempo do fim.
E agora é tempo de nós buscarmos ter experiências profundas com Deus. É tempo de buscarmos ter experiências profundas, experiências sobrenaturais com Deus, certo? Para que nós possamos, com para que nós possamos abençoar também outras pessoas que estão precisando, né? Como é que você vai ajudar a sua família? Como é que você vai ajudar um filho seu, uma filha, ajudar o seu cônjuge, né? Ajudar as pessoas que você ama, se você não está se enchendo do Espírito Santo? Como é que as pessoas vão acreditar em você, que você é um cristão, né? Então, temos que buscar ter experiências com Deus. O capítulo 6 de Isaías, depois vejam lá, o capítulo 6 de Isaías, do profeta Isaías. Isaías achava que estava tudo normal, é como agora. Muitas pessoas acham que está tudo normal, que está tudo voltando ao normal, né? Acham que a pandemia já passou, que tudo voltará ao normal, que esse ano de 2020 foi um ano terrível, né? O ano também 2019 foi um ano terrível, 2020 foi um ano terrível, mas elas acham de forma ilusória, enganosa, que 2021 tudo passará, que 2021 voltará como era, né? A economia voltar a crescer, tudo voltar ao normal, entendeu? E que Jesus voltará só daqui a 200 anos, 300 anos. Meu Pai do céu, meu Deus do céu, nós temos que clamar, nós temos até quando, Senhor? Até quando as pessoas ficaram dormindo espiritual? Até quando as pessoas ficaram na ignorância espiritual? Será que não basta? Será que tudo isso que está acontecendo não basta? O profeta Isaías, no capítulo 6, ele achava que tudo estava normal com a nação de Israel, com o povo de Israel, e não estava. Não estava. Isaías teve que ter uma experiência sobrenatural com Deus, teve que ter um encontro com Deus para entender o nível de pecado de Israel, para entender o nível de apostasia que estava Israel, para entender quão distante ele mesmo, Isaías, estava. O próprio Isaías estava distante do Senhor, estava dormindo espiritualmente, estava achando que estava tudo normal, certo? Isaías. Vejam lá Isaías capítulo 6. E aí depois que ele teve um encontro, uma experiência com Deus, foi que ele acordou, foi que ele despertou espiritualmente, foi que ele viu, meu Deus, a miséria, a pecaminosidade, o nível de podridão do pecado, de maldade, de apostasia que estava na nação de Israel. E Isaías disse, ó Senhor, eu agora vou morrer, né? Quando ele se deparou com a santidade de Deus, Isaías disse, o que será de mim? Sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, né? Sou um pobre pecador de lábios, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo pecador também, de um povo mergulhado no lamaçal do pecado. É esse mundo, irmãos. Esse mundo está mergulhado no pecado. A ira de Deus está para ser derramada sobre esse mundo, meus irmãos. Meus irmãos, acordem. A ira de Deus está para ser derramada sobre esse mundo mau. É tempo de orar. Busque experiências com Deus. Peça a Deus. Clame a Deus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter um encontro com Cristo. Para você acordar, para você despertar, para você entender os tempos que estamos vivendo. Talvez você ainda não tenha nascido de novo. Talvez você que está ouvindo essa mensagem não nasceu de novo ainda. Você não teve uma experiência com Deus ainda. Talvez você que está ouvindo essa mensagem ainda não tenha o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz na Bíblia, em 2 Coríntios 13, examinai-vos se estáis na fé, examinai-vos se vós tendes o Espírito Santo, se vocês são cristãos de verdade, examinem-se. Nós temos que nos examinar todos os dias. Se estamos na fé, se temos o Espírito Santo do Pai, se você está dormindo espiritualmente, se você está distante de Deus, distante do Senhor, se você não ora mais, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de leitura, de estudo da palavra, né? Você
você não vive mais na presença do Senhor, passa muito pouco tempo na presença do Senhor, ou se você não vive mais na presença do Senhor, você está distante, não lê mais a palavra, não medita mais na palavra, você não conversa mais com Deus, você não ora mais a Deus, você não. Então, você precisa de uma experiência com Deus. Assim como Isaías, você precisa ter um encontro com Deus, um encontro com a majestade. Você precisa de um encontro com a majestade, com o Altíssimo, com o Soberano. Você precisa sentir a santidade de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa do novo nascimento espiritual para você entender os tempos que estamos vivendo, tempos de guerra espiritual, os dias são maus. São maus. Você liga os jornais, para onde você olha, você só vê pecado, maldade. Maldade é mortes, é assassinatos, é estupros, é crianças sofrendo na mãos de demônios, certo? Pessoas mergulhadas no pecado aí, entendeu? E você dormindo espiritualmente. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Temos que clamar ao Senhor por misericórdia, por graça, por poder. Que possamos buscar ter experiências com Deus nesse tempo do fim, experiências sobrenaturais, para que possamos entender os tempos difíceis e os tempos proféticos que estamos vivendo. Proféticos, irmãos, proféticos. Os últimos dias. Então é isso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.